Quais as prioridades de Deus para mim e para você? O que realmente importa nessa vida? Durante as 24 horas do dia, em média, nós dormimos 7, trabalhamos 8, ficamos no trânsito 1, nos alimentamos em 1h30, ficamos mais ou menos 3 em frente à TV ou computador. Sobra com isso 3 horas. As prioridades são estudo, trabalho, lazer, prazer, entretenimento e tempo para mim. Onde Deus entra nisso, não entra. Estas são as prioridades do mundo. Das pessoas sem Cristo. De pessoas que não têm a menor ideia dessa realidade que nós vivemos, do mundo que nós vivemos, do Deus Criador de todas as coisas e do que Ele fez por nós. Essa é a realidade das pessoas do mundo sem Cristo. Elas estão corretas? É só nós olharmos à nossa volta. Não existe temor a Deus. As famílias, desastres, divórcios, mais de 50% dos casamentos acabam em divórcio. Dos casamentos que perduram, muitíssimos infelizes sem propósito. Pais longe dos filhos, os que ainda têm suas famílias, querem, por misericórdia, distância dos seus filhos. Eles estão cheios de coisas para fazer, porque eu quero tempo para mim. O inextinguível, para lembrar do meu irmão Barba, descontentamento faz parte da realidade daqueles que não creem em Cristo, porque eles colocam o contentamento nas coisas, e nas coisas há sempre coisas novas surgindo. Essas são as prioridades do mundo, as consequências estão aí a olhos vistos. Mas e os que creem? Não os que professam crer, não os que professam Jesus, os que creem. Nós vamos estar projetando, se você quiser acompanhar, começamos por Romanos capítulo 12, versículo 2, que diz para mim e para você, se você crê em Cristo, não se você professa Cristo, se você crê em Cristo. Existe um abismo entre professar e crer. É claro que quem crê, confessa, professa, mas não é só da boca para fora. Romanos 12, 2, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se, ou sejam transformados pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui a palavra mundo, são usadas duas palavras no grego, só para a gente poder entender, para mundo. Aqui a palavra mundo é aeon, e significa a era presente. Não se amoldem ao padrão desta era presente. Nesse caso, ela é sinônima de uma outra palavra. Por que eu falo do grego? Porque o grego foi a linguagem original que foi escrito no Novo Testamento. Então, para a gente poder ter um pouquinho mais de qualidade na palavra, a gente vai para o grego para poder entender a amplitude da palavra.
significa também o cosmos, mundo. Aí a gente vê, quando a gente fala a palavra cosmologia, estudo do mundo, cosmovisão, visão do mundo. Por isso que é a palavra cosmos. Significa literalmente um sistema ordenado, organizado, arquitetado. Na Bíblia, a palavra mundo tem vários significados. O universo como um todo, as galáxias, a Terra, o planeta Terra no qual nós estamos, a raça humana, mas nesse contexto aqui, que nós estamos lendo Paulo dizer, e João fala também, é um sistema organizado. Mundo, a palavra mundo, sistema organizado, contrário a tudo que é de Deus. Tudo o que é de Deus. Se Deus tem algum propósito descrito em sua palavra, esse sistema mundano, ele se organiza para ir contra a palavra de Deus. Existem estratégias, principados, potestades, um reino que nós não vemos, mas que se prepara, se organiza para tirar tudo aquilo que não é da vontade de Deus para nós. E Paulo está dizendo para nós, não tomemos a forma deste mundo. Não devemos tomar o molde deste mundo. Devemos ser transformados. Eu tenho ouvido um pastor que tem me dado chacoalhado, chamado Paulo Júnior, no YouTube tem. Ele é duro. E ele falou assim, que Cristo veio fazer uma mudança radical em nós. Transformar todos os nossos conceitos. Não é ele que diz, o Paulo Júnior, é Deus por meio de Paulo. Devemos ter nossas mentes renovadas, porque a nossa mente, nós nascemos em pecado e durante a nossa vida separada de Deus, essa mente foi totalmente preenchida com valores do mundo. E ela deve ser transformada, renovada. O nosso modo de pensar agora é outro. Eu ia para esse lado, há uma mudança de 180 graus. Tudo que você pensa, que eu e você pensamos que estávamos vivendo de maneira correta, está errado. Renovação. Não devemos tomar a forma do mundo, transformá-la pela renovação da nossa mente. Com qual propósito? A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. É, desde que isso aconteça. Desde que isso aconteça e nós compreendamos. Para que, ou no grego, para pôr à prova. Olha só, irmãos. Para pôr à prova a vontade de Deus e poder experimentar essa vontade. Do contrário, nós não vamos experimentá-la, nós vamos questioná-la, nós vamos entendê-la, nós vamos ser contrários à vontade de Deus. Infelizmente, muitos professos cristãos vivem com a forma deste mundo. Infelizmente, a gigantesca maioria. Nosso irmão João vai falar a mesma coisa, 1 João capítulo 2, versículos 15 a 17. Não amem o mundo, esse sistema governado pelo diabo, nem o que há nele. Olha só, irmãos, se alguém ama esse sistema, o amor do Pai não está nele, o amor do Pai não estando nele, ele não tem nada a ver com Cristo. O que tem nesse sistema? Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, desejos, todos os desejos relacionados a uma sexualidade pervertida, distorcida da palavra de Deus. A cobiça dos olhos, o meio para que esses desejos, a cobiça da carne se aparecem, são como? Pelos nossos olhos. Tudo nos atinge, é o nosso olhar, desperta a cobiça. A ostentação de bens, e aí, dos que têm e dos que vivem em função de ter. Não é só para quem tem. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em laço.
Os que querem, se querem, não são ainda. Não provém do Pai essa realidade, mas do mundo. O mundo é essa realidade, e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém. Quem ama esse sistema mundano não tem amor do Pai, nem do Filho. Afinal, o que ele, o Filho, tinha? Qual o amor do Filho por este mundo, irmãos? O Deus Todo-Poderoso não tinha onde reclinar a cabeça. Deus Todo-Poderoso não tinha onde reclinar a cabeça. Nada desse mundo fascinava. Quando os discípulos falaram: Senhor, olha que templo maravilhoso que pedes, isso aí vai virar pó. Isso não serve para nada. Mas a nossa mente gosta disso. E nós devemos ter a nossa mente renovada. Sem a renovação da mente, ou com a mente de Cristo, sequer, irmãos, sequer nós percebemos isso. Nós dizemos: o que é que tem? O que é que tem a ouvir isso? O que é que tem a assistir isso? O que é que tem a falar isso? O que é que tem a fazer isso? O que é que tem? O que é que tem? Nós temos que ter uma mente totalmente transformada. Diante dessas prioridades do mundo, que eu acredito, espero que vocês concordem, são totalmente erradas para nós cristãos, quais são as que Deus tem para nós? Eu gostaria de começar pela última. São princípios que nós vemos na palavra. Nós estamos falando dessa realidade aqui. A quarta prioridade, trabalho. A prova da dignidade do trabalho, alguns vão entender, o trabalho veio como consequência do pecado. Não, esse negócio de trabalho, tem que trabalhar para ganhar, isso aí veio como... Não. Deus, quando criou o ser humano, criou e já deu um trabalho para ele. Você vai cuidar disso que eu fiz. O problema é que com o pecado vieram as consequências, e dentre as muitas consequências que nós mencionamos aqui está o suor do rosto para ganhar o pão, a dificuldade, a luta. Mas não há problema no trabalho. E talvez o texto que mais reflita essa realidade, nós não temos a compreensão total do que ele significa, é que o nosso Pai Celeste e o Senhor Jesus trabalham. Os fariseus chegaram para Jesus, ele estava trabalhando no sábado. E aí o farisaísmo, a hipocrisia, está trabalhando no sábado, ele estava curando no sábado. E não pode trabalhar de acordo com a lei no sábado. Mas Jesus, ele vai falar uma coisa muito interessante para nós. Em João capítulo 5, versículo 17. O meu Pai, queridos, o meu Pai que estabeleceu essa lei que vocês estão me cobrando, ele trabalha até agora e eu trabalho também. Nós não temos a compreensão disso. A criação foi terminada. Quando Deus terminou a criação, ele descansou no sétimo, não que ele estivesse cansado, é uma metáfora de dizer que ele finalizou a sua criação. Deus não se cansa, mas ele trabalha até hoje. O mundo está nas mãos de um Deus que trabalha. A isso nós chamamos de providência divina. O Criador preserva todas as suas criaturas, opera em tudo que se passa no mundo e dirige todas as coisas para o seu determinado fim. Existe uma linha que ela é chamada de deísta, que diz que Deus criou o mundo e largou. Por isso que está do jeito que está. Não. Deus controla cada detalhe. Cada detalhe, por mais que nós não consigamos compreender, Ele está no controle. Ele trabalha até agora. E o Filho trabalha também. Jesus parou. Jesus falou assim, eu estou indo, eu vou preparar lugar para vocês. Está trabalhando ainda. Algo instituído por Deus que seria prazeroso e o glorificaria, sofreu por causa do pecado. Mas quantas pessoas que você conversa do mundo
que dizem, eu amo trabalhar. Agora, e os cristãos? E nós? Será que a baba de reclamar é igual à do mundo? Ou nós glorificamos e louvamos a Deus e damos graças em tudo, apesar de, pelos nossos trabalhos? Paulo enfrentou um pouquinho de alguns irmãos que não queriam nem trabalhar. 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículos 6 a 11. E ele estava falando de uns irmãos que eram espirituais, porque ele havia escrito uma carta dizendo, irmãos, não se preocupem, porque quando Jesus voltar, os nossos irmãos que dormiram, eles vão ressuscitar, nós vamos encontrá-los. Então vamos parar de fazer tudo, vamos parar de trabalhar, vamos esperar agora é só, estamos na graça. 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 6 e até 11. E aqui Paulo, irmãos, isto chama-se ensino. Alguns podem entender a graça de uma maneira leviana. O ensino significa, ou é trazido para que nós aprendamos qual é o parâmetro. O parâmetro nosso é Cristo, aquele que trabalha. Paulo vai dizer então, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, a base dele é Cristo. Cristo crucificado se aplica à realidade do dia a dia no trabalho. Anunciar a Cristo e esse crucificado tem implicações práticas para o dia a dia. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós lhe ordenamos, no contexto grego é militar. Paulo está dizendo assim, vamos trabalhar, gente. Esse negócio aí de dizer que crê no Senhor na graça e não faz nada, vamos trabalhar. E ele está dizendo, se afastem, além de ter que trabalhar, não fica com vagabundo que professa Cristo. Pesado? Vamos ver se ele está dizendo isso. Se afastem de todo irmão que vive ociosamente, e não conforme a tradição que receberam de nós, os discípulos de Cristo, do Cristo crucificado. Pois vocês mesmos sabem como devem seguir o nosso exemplo. O que Paulo diz em relação ao trabalho, irmãos? Olha, irmãos, eu estou na graça, não faço nada, a graça faz tudo. Irmãos, eu trabalhei muito mais do que todo mundo aí. Não eu, mas a graça. Porque a graça, é impossível que alguém na graça não trabalhe, a graça move ao trabalho. Ele está trazendo para a realidade de proclamação da palavra, da transformação. Hoje eu e as crianças estavam assistindo os desenhos que passam no SBT e falando da vida de Paulo, quando ele creu, as viagens dele, maravilhoso assim. Ele botou, mas não ele sabe que não é ele. É a graça, mas é uma graça que opera. Pode ser, nós talvez não sejamos missionários, mas onde nós estamos? O meu e o seu trabalho. Porque não vivemos ociosamente, como alguns aí. Quando estivemos entre vocês, enquanto porque Paulo está falando assim, um dia eu passei aí, irmãos. Interessante que é gozado, né? Quando Paulo escreve isso aqui que está aqui na frente, dos irmãos de Bereia, eles examinavam nas escrituras para ver se as coisas é assim. Só que ele comparou com quem? Os irmãos de Tessalônica, que não examinavam. Interessante que não examina a palavra, vai falar besteira e vai inclusive nem trabalhar. Pelo contrário, trabalhamos arduamente e com fadiga, dia e noite, para não sermos pesados a nenhum de vocês. Não porque não tivéssemos tal direito, ele como missionário tinha o direito, mas ele abriu mão do direito dele. Não para a glória dele, irmãos, trabalhei muito mais do que todos, não eu, mas a graça. Não é glória dele, ele não está se vangloriando aqui. Ele está dizendo que a graça faz. Não porque não tivéssemos tal direito, mas para que nos tornássemos um modelo a ser imitado por vocês. Quando ainda estávamos com vocês, nós lhe ordenamos isto: se alguém não quiser trabalhar, não coma. Quem não faz nada, não vem se dizer, eu sou de Cristo. Não. Aprenda aqui, vamos aprender, gente. Por isso,
pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos. Aí já vem o problema da ociosidade. Não trabalham e ainda se metem na vida dos outros. Não há dúvida, portanto, que o trabalho deve fazer parte da nossa vida. Nós estamos falando dessa realidade. O que importa nessa vida? Não vá, nós somos cristãos, vamos esperar Jesus voltar. Não, vamos trabalhar sim. Agora, os cristãos devem ser os melhores para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Quer dizer que nós somos perfeitos? Lógico que não. Nós vamos errar. Mas nós estamos levando um nome, o nome que está acima de todo nome, o nosso Senhor e Salvador Jesus. E quando você professa Cristo e é um vagabundo, você está dando um péssimo testemunho. Irmãos, Paulo não usou a palavra vagabundo, vocês me perdoem por ela, mas ele disse isso aqui. Em Cristo, o trabalho não pode ser um peso. Senhor, me capacita a desenvolver isso aqui enquanto eu estiver aqui, para a sua glória. E para a glória dele é fazer o melhor. Não nós, mas a graça dele. Ao ouvir isso, os que... Tem alguns irmãos, né, que... gostei dessa, né? Esses vivem para juntar dinheiro. Vão vibrar, trabalhar e ganhar. Mas tem um propósito. Efésios, o mesmo Paulo, capítulo 4, versículo 28. Interessante, né, irmãos? Eu já ouvi falar que não precisa ensinar, mas por que Paulo diz que aquele que roubava não roube mais? Não é a coisa mais óbvia do mundo? Se fosse óbvio, por que Paulo disse isso? Aquele que furtava não furte mais. Aquele que antes de crer em Cristo era um ladrão, agora Cristo em você, meu querido, você não pode mais roubar. E não somente isso, antes trabalhe, fazendo algo útil com as mãos, para quê? Existe um propósito, irmão, a sua renda. É claro que você depende da sua renda, você precisa trabalhar, precisa comer, mas para que tenha com que repartir com quem estiver em necessidade. O objetivo é esse, não é juntar, não é amealhar para ter bastante, não, é para ajudar, para investir. Além disso, o fruto do trabalho é para ser investido em algo que é eterno. Dessa realidade aqui, o que tem de eterno? Nada. Nada. Isso aqui é legal, bonito? Vai virar fogo. Mateus 6, 19 e 20, Jesus vai falar para nós o que é eterno. Não ajuntem riquezas aqui na terra. Ele está falando para quem crê. Onde as traças, a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Pelo contrário, ajuntem riquezas no céu, onde as traças e a ferrugem não podem destruí-las, e onde os ladrões não podem arrombar e roubá-las. De que Jesus está falando aqui? Nós vamos ver no próximo ponto. Há tantos outros ensinos sobre a importância e a visão cristocêntrica do trabalho. E se, irmãos, a palavra tem o poder de o quê? De nos ensinar, de nos corrigir, de nos instruir em justiça. Então, se eu estou fazendo, o Senhor me capacita. Se há algo errado na minha postura, o Senhor me capacita a viver de acordo com a sua palavra. Falando em trabalho, né? Eu estava conversando com o Daniel, meu filho, e ele perguntou: papai, qual o melhor trabalho do mundo? Eu falei: maravilhosa, o melhor trabalho do mundo, filho, é falar de Jesus. Melhor trabalho do mundo. Pode não ser o mais bem remunerado, mas é o melhor investimento que uma pessoa pode fazer. Amém. Falar de Jesus. Juntar riqueza no céu. E aí o terceiro ponto. Nós estamos do quarto, do último para o primeiro. O terceiro ponto, prioridade bíblica, ministério, envolvimento. Eu já entendi, irmãos, que o trabalho ocuparia o terceiro e o ministério o quarto. Eu não concordo com isso. Não quer dizer então que nós vamos... Vai todo mundo ser pastor? Não. Mas há uma prioridade. E se nós buscarmos a primeira que nós vamos tratar, nós vamos ter essa compreensão, eu creio. Irmãos, o nosso lar é aqui. Nós somos peregrinos, forasteiros nessa realidade.
Jesus falou para nós, que nós vimos lá, nós vamos juntarmos riquezas no céu. Como é que junta riqueza no céu? Porque quando você vai para o caixão, você... Até ouvi uma história esses dias de um falecido lá que quis que colocasse algumas coisas no caixão, mas estupidez, né? Porque vai lá os ladrões, quebra lá e rouba. Não vai levar nada. O que é eterno? O que é juntar riqueza no céu? O que Jesus tem a dizer sobre isso para nós que cremos? Marcos capítulo 8, versículos 36 e 37. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Aqui Jesus está dizendo que vale mais o quê? O mundo inteiro ou uma alma? Se uma pessoa ganhasse... Você sabe que a palavra mundo aqui, nós falamos que mundo significa terra, universo, raça humana e o sistema mundano. Você sabe qual que é o mundo aqui? Universo. Universo. O que vale o homem ganhar o universo e perder a sua alma? Ninguém perde a sua alma. Ninguém morre e deixa de existir. Nossas almas são eternas. Nunca mais deixaremos de existir. Para nós que cremos, maravilhoso, porque o nosso destino é estar na presença de Deus para sempre. Mas as almas do que não nasceram de novo, o destino delas eterno chama-se inferno. O que eu e você estamos fazendo, investindo para que essas pessoas ouçam do Evangelho? Porque se eu e você cremos hoje, foi porque um dia alguém pregou para nós. Ou você creu no Evangelho porque você quis, teve uma revelação individual. Não, você só creu porque alguém pregou. A fé vem pelo ouvir pela pregação de Cristo. Um dia você ouviu de Cristo, o Espírito moveu o seu coração, você se arrependeu, creu no que Cristo fez, você foi salvo, vida eterna. O que nós estamos fazendo para investir, para que mais pessoas preguem a palavra e por consequência mais pessoas ouçam? Onde o ministério entra como prioridade, você tem uma função no corpo de Cristo. Se você crê em Cristo, você faz parte do corpo de Cristo, onde Ele é o cabeça. O que você, como cristão, tem feito? Ser cristão não implica vir aqui sentar e ouvir. Não sou eu quem convenço você, mas se você crê verdadeiramente, o Espírito habita em você. Quando você ouve dessa verdade, você vai falar: Senhor, é verdade. Eu quero, Senhor, ser usado para que mais pessoas ouçam o Evangelho. Tem que ser pastor? Nós estamos aqui às quintas e o Thomas trouxe um estudo sobre isso do corpo, de que cada um como cristãos temos uma função no corpo de Cristo e que ela deve ser usada. Essa função é dada pelo Espírito para edificação, para salvação. Qual é a sua? Qual é a sua? Não sei. Vá diante de Deus, estude a palavra, especificamente 1 Coríntios capítulos 12, 13 e 14, Efésios 4, Romanos 12, leia o que Deus tem lá, que é para mim e para você. Peça ao Senhor, revela: Senhor, eu quero saber onde o Senhor quer que eu esteja aqui. Ministério, irmãos, nós somos chamados para estarmos envolvidos, para pregarmos a palavra. Onde você está? Você tem pelo menos um dom dado pelo Espírito. Qual é o seu? Nem sabe? Vá diante do Senhor. Senhor, me revela. Eu quero ser um canal, eu quero ser um meio para pregar a palavra para outras pessoas. O maior investimento são almas, irmãos. Almas eternas que valem mais do que o mundo todo. A segunda prioridade, família. Nós estamos falando de prioridades bíblicas, não as do mundo. A família é. De onde a gente está tirando isso? Na escala, a família, ministério antes. Por quê? Quando Paulo vai escrever para os bispos
ele vai orientar Timóteo, que era um pastor de pastores, ele vai dar uma orientação muito clara, lá em 1 Timóteo, no capítulo 3, versículos 3 a 5. E esse é não somente para bispos ou pastores, é para todos nós que estamos envolvidos no ministério. Então agora então eu tenho que pregar o evangelho, vou viver pregando o evangelho e eu vou deixar minha família de lado. Está errado. Agora, existe um equilíbrio. Olha o que Paulo diz para pastores e para nós, consideremos isso. Não deve ser apegado ao vinho, aí ele está falando para pastor de pastores, para pastores, ele não deve ser um beberrão, não que não possa beber, nem violento, e sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Quem é apegado ao dinheiro se envolve no ministério tem um grandíssimo problema. Ele deve governar bem a sua própria família. Por quê? Tendo os filhos sujeitos a ele e com toda a dignidade. Pois, se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Se eu tenho ministério de segunda a sábado e venho na igreja domingo, eu trabalho durante o dia e trabalho à noite na igreja, como é que está minha família? Está péssima. Precisa ter equilíbrio. Então eu vou cuidar da sua família. Não, você tem que ter o equilíbrio. Você faz parte do corpo, eu e você fazemos, onde nós estamos envolvidos. Mas devemos cuidar da família. É o que ele está falando. Como é que está a família? E tristemente, misericórdia. Tem gente que se envolve em ministério para ficar longe da família. Misericórdia, mas tem. Tem ministério a semana toda. A família é um lixo. Está bastante envolvido no ministério, está errado na prioridade da palavra de Deus. Mas 4 bases. Primeiro, filhos. Filhos, Efésios capítulo 6, versículos 1 e 2. Não filhos crianças, nós que ainda somos filhos, e eu lendo isso, fui clamar misericórdia ao Senhor. Filhos, obedeçam os seus pais no Senhor. Vamos ficar atento a essa expressão, irmãos, nos 4 segmentos. Filhos, pais, esposas, eu não vou falar nada para maridos que a gente não precisa ouvir. Obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai, honra tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Honrar, o que é honrar? É dar respeito. Irmãos, não pelo mérito. Não pelo mérito. Se eu for respeitar o meu pai pelo mérito, eu vou sempre achar alguma coisa nele que eu falo, eu não respeitar esse homem, por quê? Se os meus filhos forem me honrar e me respeitar pela minha perfeição, não é pelo mérito, é porque a palavra de Deus diz, mas pela posição que ele estabeleceu. Por pior que seja o meu pai, e ele não é o pior, Deus me trouxe a essa realidade por ele. Eu devo honrá-lo. Eu devo honrá-lo. Como é que nós vamos, para nós que temos filhos pequenos, vamos apresentar isso para ele? Nós precisamos falar de Êxodo 20, 12, que é isso que ele está dizendo. Honra teu pai, mandamento do Senhor. A desobediência aos pais é tão séria, irmãos, que lá na lista de Romanos 1, que tem homicidas, homossexuais, está lá, desobedientes aos pais. Nós não colocaríamos isso, nós colocaríamos homicida, assassino, estuprador, pedófilo, jamais desobedientes aos pais, mas está lá. Isso é sério diante do Senhor. Para nós, pais, não irritem os seus filhos, misericórdia. Antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Filhos no Senhor, nós para os nossos filhos do Senhor. Irmãos, preguemos a palavra para os nossos filhos. Proclamemos Cristo para eles. O maior desejo da minha vida é que o Daniel e a Mariana nasçam de novo. Graças ao Senhor, eles têm confessado. E eu quero crer que eles já têm a compreensão. Você pergunta, eles entendem. Esse é o maior presente, não dado por nós, mas é a maior responsabilidade nossa para os nossos filhos.
proclamar Cristo, para que o Espírito revele, orar por eles todo momento. Quando que nós vamos criar os nossos filhos? Esse texto de Deuteronômio é tão atual, tão maravilhoso. Deuteronômio capítulo 6, versículos 7 a 9. Quando, de vez em quando, estas palavras que eu ordeno, a palavra de Deus, como deve ser anunciada para os nossos filhos, ensine-as, essas palavras, a palavra de Deus, a centralidade da cruz, a palavra dele, ensine-as com persistência. Inculcar é falar a todo tempo, é doutrinar, sim, os seus filhos. Converse sobre ela, sobre a palavra de Deus, quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar, ou seja, a todo momento. Fale de Jesus, fale da palavra dele. Amarre-as com um sinal nos braços e prenda-as na testa. Eram duas figuras que eram utilizadas naquela época dos judeus. Escreva-as nos batentes das portas da sua casa e seus portões. Falar de Jesus para os nossos filhos, a todo momento. Ore por eles, oremos por eles, oremos com eles, proclamemos, mas vivamos a verdade. É fato que os nossos filhos, eles vão ver o Evangelho nas nossas vidas, não perfeição, mas eles vão ver. Se eu falo para o meu filho, filho, você já leu a palavra? Você já orou? Ele vai querer ver isso na minha vida. Se ele não ver, vai falar, papai, você fala para eu fazer, você nunca faz. Ele vai ver a honra, o amor, essa parte que nós vamos pular, o amor que eu devo amar a minha esposa. Agora essa parte é boa. Lá, homens, preparem-se. Esposas, sujeitem-se a seus maridos como ao Senhor. Irmãs, sujeitem-se aos seus maridos como a quem? Ao Deus Senhor. Quer dizer que você vai falar amém para tudo que ele quiser? Não. Se ele falar para você fazer alguma coisa que é contra a palavra dele, não faça. Se o seu marido, se eu falar alguma coisa para minha esposa que é contra a palavra, ela não deve se sujeitar, ela deve obedecer ao Senhor. Mas nós estamos falando de cristãos. A sujeição significa obediência voluntária, não pelo mérito. Não pelo mérito. A tal ponto de Paulo vai dizer para as mulheres que ainda não têm os seus maridos convertidos. Submeter em tudo. Olha só, irmãos. E se o seu marido não é cristão? No capítulo 2 da segunda carta de Pedro, ele fala de Cristo. Pedro está falando de Jesus. Ele está falando assim: Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes o exemplo. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Pedro está usando a referência de Jesus como modelo. Aí entra o texto que eu gostaria que nós víssemos. 1 Pedro capítulo 3, versículos 1 e 2. Ele falou assim: irmãos, Jesus era assim. O que ele fez por nós? Aí ele vai falar para as mulheres: do mesmo modo. Do mesmo modo de quem? De Jesus. O que Jesus fez? Deixou a sua glória. Deus Todo-Poderoso veio até o mais baixo nível por amor. Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se aos seus maridos. Se eles são bons, se eles não são cristãos, eles não são bons. A fim de que, se alguns deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavra, pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. E eu conheço na minha família péssimos testemunhos em relação a isso. Tristemente, péssimos testemunhos. Graças ao Senhor, eu conheço bons testemunhos que erram. Nós não estamos falando de perfeição, mas eu estou vendo que o Senhor me capacita. Nós estamos falando de vida de Cristo crucificado aqui. Bom, agora o mais fácil. Maridos, amem suas esposas, assim como Cristo, que é o Senhor. Amemos nossas esposas como Cristo amou a igreja
e se entregou a si mesmo por ela. Que amor é esse? Que amor é esse? Ágape. Amor sacrificial. Amor voluntário, sem querer nada em troca, que não tem ciúme, que não busca os seus próprios interesses. Que maneira prática, de maneira prática, ouvir, estar sensível. Nós não somos perfeitos, a minha esposa está aqui para comprovar isso. Mas há um desejo, claro que há um desejo, deve haver, e quando eu ouço isso eu clamo, Senhor, tem misericórdia, me capacita. Você consegue ver isso no mundo? Misericórdia, misericórdia. Mas e para nós? Nós devemos ter a nossa mente renovada. E o primeiro ponto, qual que é? Sem o qual, nada do que nós falamos é possível. Relacionamento com Deus. Se nós tentarmos a partir de nós esses outros aqui, misericórdia. É impossível. Impossível. Como compreender o mundo que vivemos e suas prioridades erradas sem um relacionamento com o Pai? Impossível. Nós podemos até concordar com isso, mas o poder para pôr em prática nenhum de nós tem. Nenhum de nós tem. Como viver, trabalhar para um meu superior no meu trabalho, que é um déspota, e agradecer a Deus por isso. Como viver num ministério corrompido, como anunciar o evangelho sendo que ninguém quer saber, como viver num lar onde a família está arrebentada, onde a maioria não é cristã, como viver isso sem Cristo? Impossível. E aí começa como? Primeiro começa, para ter um relacionamento com Deus, precisa nascer de novo. Precisa crer no que Cristo fez. Não ser um cristão professo, mas um dia ter uma experiência real de novo nascimento. Crer no que Jesus fez na nossa morte e ressurreição com Ele. Mateus capítulo 6, versículos 31 a 33. Como é que nós vamos ter base para isso? Eu queria destacar o final desse texto. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir. É o mundo sem Cristo que se preocupa com isso, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, e aí ele vai dar a base. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, e aqui ele está estabelecendo a base. Busquem, procurem, desejem. Estou trazendo a amplitude da palavra no grego. Investiguem, cheguem ao fundo da questão. Em primeiro lugar, antes de tudo, o principal, o mais importante, o reino de Deus, a centralidade, o senhorio de Cristo. Busque antes de tudo a Cristo. Um relacionamento pessoal com Ele, individual, de oração, de tempo na palavra, de buscá-lo, de saber qual é a vontade dEle, de buscar a capacitação dEle. Busquem antes de tudo o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas, no contexto aqui das nossas necessidades, mas para a nossa realidade, naquilo que nós estamos trazendo como um parâmetro, todas essas outras, no trabalho testemunhar, no ministério honrar o Senhor, na minha família honrar o Senhor. Busquemos ao Senhor para que Ele nos capacite. Irmãos, vocês conseguem entender por que é imprescindível nós tratarmos, e eu creio que a gente tem procurado ser enfáticos nisso, do morrer de Cristo? De nós anunciarmos e proclamarmos o fundamento, a centralidade de Cristo crucificado? Porque sem essa verdade nós não vamos conseguir colocar nada disso em prática. 2 Coríntios capítulo 4, os versículos 10 a 11. Qual é a base para nós vivermos os 3 pontos iniciais, as prioridades de Deus para nós? Trazemos sempre
e por toda a parte, em todas as áreas da nossa vida, em nosso corpo, o morrer de Jesus. Eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo nesse corpo aqui, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e assim mesmo se entregou por mim. Isso não é um versículo a ser decorado, isso é realidade. Eu não consigo obedecer se Cristo não vier fazer. E para que eu obedeça, eu tenho que levar o morrer. Senhor, a minha tendência é essa, mas eu estou crucificado. Para quê? Para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo, no meu trato com a minha esposa. É Cristo que deve se manifestar e não eu, porque se for eu, vai ser um lixo. Eu preciso levar o morrer de Cristo. Isso não é uma doutrina, isso é realidade. Agora a gente só consegue compreender com intimidade, senão a gente não vai entender isso. Irmãos, eu não estou falando isso com um conhecimento de causa, eu quero isso para a minha vida, irmãos. Pois nós, os que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. Levar o morrer de Cristo, eu estou crucificado, Cristo agora habita em mim, Cristo habitando em mim, Ele vai me capacitar a viver em cada uma dessas áreas para a glória dEle. Isso não é doutrina, isso não é teoria. Sem o morrer de Cristo, não podemos nada. Como levar essa morte? Para que a vida dele se manifeste. Então tá, eu creio nisso. Como é que isso vai se manifestar em termos práticos? Como eu vou me apoderar dessa verdade cada vez mais? A oração de Paulo pelos irmãos de Colossenses capítulo 1, versículos 9 e 10, irmãos, presta atenção no que ele está dizendo aqui. Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, Paulo havia ouvido falar dos irmãos, daqueles irmãos de Colossos, do amor que eles tinham pelo Senhor Jesus, do desejo de buscá-lo, de viver para a glória dele. Ele falou, desde o dia em que eu ouvi isso de vocês, irmãos que estão aí em Colossos, e que maravilha se ele pudesse dizer de nós isso. Não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Esta é a base. Cheio do pleno conhecimento do Senhor, da vontade dEle, andar com Ele, andar na presença dEle, buscá-lo, com a sabedoria dEle, entendimento espiritual, não entendimento nosso, da nossa mente. Sem revelação espiritual nós não conseguimos compreender, nós vamos justificar os nossos erros. Esta é a base. Aí ele diz, e isto para que a consequência disso, de estar cheio do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual, ou seja, andando em Cristo, isso para que, como consequência, nós vamos viver de maneira digna do Senhor, digna no meu trabalho, digna no ministério, digna na minha família, de maneira digna do Senhor, onde eu estiver. E em tudo nós possamos agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Sem Cristo crucificado não dá. Sem nós levarmos o morrer de Cristo não dá. É impossível. Aí no capítulo 3, o nosso último texto, capítulo 3 de Colossenses, para esses irmãos, ele vai dizer, irmãos, como é levar o morrer de Cristo na prática? Como é levar, como que esse pleno conhecimento da vontade de Deus, e com toda a sabedoria e entendimento espiritual, como é? É na sobra das 3 horas que nós temos, a gente vai fazer o quê? Na sobra. Entende como nós temos que remir o tempo? É tirar, não perder tempo, porque senão nós vamos sempre falar a mesma coisa, reclamar das mesmas coisas e não vamos viver aquilo. Se nós não tivermos uma mente renovada e mudarmos as prioridades,
do nosso dia, do nosso tempo, a gente vai gastar com tudo aquilo que não leva o morrer de Cristo. E por consequência, não vai se manifestar na nossa vida. Não tem como, irmãos. Não tem como. Qual que é a base? Colossenses 3,16. Habite, faça morada. Não é vai, dorme aqui hoje, daqui um mês eu volto. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Contato com a palavra. E é um monte de ferramentas que a gente tem. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Isto é Cristo crucificado. E quanto mais eu tenho, mais eu quero. Mais eu tenho prazer nisso. Mais eu quero isso para a minha vida. Pode me chamar de fanático, mas é isso que eu quero. Porque é isso que vai fazer a diferença. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. De que forma? Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. O que é isso? Falar das coisas do alto, pensar nas coisas do alto, meditar na palavra de dia e de noite, tirar tudo aquilo que não leva a nada e preencher pela palavra de Cristo. Isso é Cristo crucificado. Isso é Cristo crucificado. Quanto mais nós permitimos que isso aconteça nas nossas vidas, mais nós vamos levar ao morrer de Cristo, mais a vida dele, ressurreta, vai se manifestar em nós. Sem o primeiro ponto, as outras já eram. Eu tenho compartilhado com alguns irmãos, tem sido uma alegria, eu espero que a gente possa crescer mais e mais nesse relacionamento. Tem sido uma alegria e eu quero mais, Ô Pai amado, Senhor, a Tua palavra diz por meio do Teu Filho que sem Ele Ele mesmo disse que sem Ele nós não poderíamos nada. Se nós temos o Teu Espírito Santo, aquilo que nós tratamos aqui, o Teu Espírito testifica com o nosso Espírito, porque nós somos Teus filhos, que nós temos errado, Senhor, tem misericórdia, nos perdoa. Obrigado, Pai, porque nós já fomos perdoados lá na cruz. Fomos totalmente perdoados, nós Te louvamos, Te agradecemos. Senhor, é por este perdão, por essa graça maravilhosa, pela Sua misericórdia que se renova toda manhã, é que nós queremos viver num relacionamento contigo. Senhor, mas nós falamos isso e amanhã a gente tem várias outras prioridades. Senhor, vem quebrar as nossas prioridades. Amém. Vem colocar as Tuas, Pai. Vem despertar, vem nos incomodar a Te buscar, Senhor, cada vez mais, a andar na Sua presença, Pai. Senhor, nós precisamos de Ti, Senhor. Senhor, sem o Senhor Jesus nós não podemos nada, absolutamente nada. Nós não podemos dar um passo sequer sem o Teu Filho, Pai. Incomoda-nos, Pai, a Te buscar, separar tempo diante de Ti, a enchermos das Tuas coisas, da Tua palavra, ouvirmos a Tua palavra, lermos a Tua palavra, Senhor, louvarmos a Ti. Substitui aquilo que não traz edificação pela Tua presença em nós, pela Tua palavra. Incomoda-nos, Pai, por misericórdia, para que nós vivamos as Tuas prioridades. No nome de Jesus. Amém.